tempo, eu peço aos irmãos de abrirem a Bíblia dos irmãos no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1. Aleluia. Você vai dizer assim: processo e propósito. Diga de novo: processo e propósito. Aleluia, Deus. Livro de Gênesis 37, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus, assim é a palavra de Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Toma seu assento, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Aleluia. Minha esposa, eu disse para ela hoje de manhã, né, falei para ela que eu estava vindo. E eu falei para ela vir comigo. Só que a minha esposa tomou um remédio lá, irmãos. Ela falou o nome do remédio e o remédio derruba. Ela falou: amor, eu tomei, esqueci o nome do remédio, ela comentou comigo, e eu estou muito mal. Eu falei: não, fique em paz. O meu acompanhante, o Azaf, o Renê, teve a audácia de levar meu filho lá para a Várzea. O Azaf, o Azael, sempre me acompanha nas minhas pregações, eu louvo a Deus por isso. E quando eu falo de pregar, ele fala: então eu vou lá, pai. Então eu louvo a Deus por isso, né? E o Azaf foi lá para a Várzea hoje. E o Azael estava na escola. Então não deu tempo dele vir comigo. Mas eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. E eu quero pregar essa noite a respeito de processo e propósito. A Bíblia nos relata, irmãos, de José. Ele era um homem, louvado é o nome de Jesus Cristo, que ele nasceu com um propósito. Sim ou não? Amém. José nasceu com um propósito. Agora olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: você nasceu com um propósito. Você nasceu com propósito. Por quê? Porque Deus sabe, irmãos, o que Ele tem na minha e na tua vida. E a Bíblia nos relata, irmãos, que José, ele era um filho amado de seu pai. E a Bíblia nos relata, irmãos, que ele tinha mais 11 irmãos, né? E a gente vê que os seus irmãos eram das suas mulheres de seu pai, de Bila e de Zilpa. E nós sabemos, irmãos, que José, irmãos, ele era destacado diante dos seus irmãos. O seu pai gostava mais dele do que de seus irmãos. Por quê? Porque José era obediente. Então o pai falava algo e José era ali pronto a ajudar seu pai. Os seus outros irmãos não. Por quê? Já viu aquele filho que quando o pai e a mãe falam alguma coisa, já faz, mas faz murmurando? Eram os filhos de Jacó. E a Bíblia nos relata, irmãos, que José, irmãos, ele ganhou uma túnica de seu pai. Imagina a raiva, o ódio de seus irmãos, sabendo que ele, os seus irmãos sabiam disso, que o seu pai gostava mais dele do que dos outros, né? E a Bíblia nos relata, irmãos, que José, irmãos, ele se destacava em obediência, ele se destacava. Talvez José orava mais do que seus irmãos, talvez José orava mais do que seus irmãos. Então, eu quero dizer com isso, irmãos, muitos de nós queremos, receber o nosso propósito, mas ninguém de nós quer passar pelo processo. Porque muitas das vezes, irmãos, o propósito, para ele chegar na minha e na tua vida, nós temos que passar pelo processo. E José não sabia que ele ia passar pelo processo doloroso. E a Bíblia nos relata, irmãos, que seus irmãos saíram para apacentar as ovelhas de seu pai, e José ficou em casa. Mas chegou um determinado tempo, o seu pai Jacó chamou: olha, José, vem até mim. Eu vou enviar você aos seus irmãos para ver como é que eles estão no campo, para ver como é que eles estão apacentando as ovelhas. E a Bíblia nos relata, irmãos, que José ele levava para o seu pai,
vendo os seus irmãos, né, fazer coisas erradas. E José, claro, José chegava e falava: pai, eles estão fazendo isso, isso e isso. E por isso ele era, né, tido entre seus irmãos, vamos pôr a nossa linguagem de hoje, como fofoqueiro. Né? Mas não era que ele era fofoqueiro, ele obedecia o seu pai. Porque assim, eu imagino o seu pai perguntando: olha, como que foi lá, Rubem, lá no campo? Eu imagino José dizendo: olha pai, Rubem estava fazendo assim, assim com as ovelhas, ele estava batendo as ovelhas. Eu imagino o seu pai, Jacó, corrigindo ele. Claro, como um pai corrige seus filhos. E muitas das vezes, louvado é o nome de Jesus Cristo, José, irmãos, entre seus irmãos ele era odiado. E a Bíblia diz assim que José então foi para saber aonde estavam os seus irmãos apacentando as ovelhas. E a Bíblia nos relata assim, irmãos, que José, irmãos, ele saiu da onde ele estava e foi para Siquém, né? Aonde estavam seus irmãos apacentando as ovelhas. Mas no meio do caminho ele não encontrou os seus irmãos. E a Bíblia diz assim que ele encontrou um homem. E quem que era este homem, irmãos? Os irmãos sabem dizer quem que era este homem? A Bíblia diz assim que era um varão. Os irmãos sabem dizer quem era esse homem? Era um anjo do Senhor, irmãos. Porque quando ele apareceu, né, para José, não tinha ninguém ali, irmão. Não tinha ninguém. Era uma terra vazia. Era uma terra, né, que não tinha nada. Não tinha casas, não tinha nada. Então, aquele homem apareceu para José. E José perguntou para aquele homem: olha, você não viu uns homens apacentando ovelhas? E aquele homem disse: olha, os seus irmãos, eles estavam aqui, mas eles foram, né, para uma outra terra apacentar as ovelhas. E José então pegou e foi até os seus irmãos e conseguiu chegar até os seus irmãos. Só que seus irmãos, eles eram muito raivosos contra José. E José, naquele dia, José foi com a túnica que seu pai tinha dado a ele. Irmãos, imagina a raiva dos seus irmãos. Então, irmãos, a Bíblia nos relata que José, irmãos, quando chegou até seus irmãos tinham bolado um plano, né, de matar José. Só que, né, o Rubens, eu acredito, né, que era o irmão mais velho, disse: olha, não vamos fazer isso, porque José é muito amado do nosso pai. Imagina como é que vai ficar o coração do nosso pai. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele na cisterna, vamos deixar ele um pouco, para ele, né, tomar tempo do que ele anda falando de nós para o nosso pai. Vamos deixar ele aí. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, que Rubens tem uma saída, foi para algum lugar, não sei. E a Bíblia diz assim que jogaram então José naquela cisterna. Então José ficou ali: olha, não faça isso, o que vocês estão fazendo comigo? Cara, que essa brincadeira. José talvez pensou que era uma brincadeira, irmãos, porque José era o irmão mais novo. E José pensou que era uma brincadeira. Então a Bíblia nos relata assim que vinha passando alguns israelitas, alguns viajantes. E aí seus irmãos tramaram-se um plano: olha, verdade que nosso irmão falou, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender ele. Olha, irmãos, que processo José ia passar. Então, você imagina, irmãos, você está no meio dos seus irmãos, por mais que eles não gostavam dele, mas eu acredito que José gostava dos seus irmãos. Então, os seus irmãos se reuniram e pegaram José e venderam para os israelitas. E Rubens chegou: cadê o José? Ah, passou os israelitas, mas vendeu aqui as moedas. Irmãos, imagina o coração de Rubens como ficou naquele momento. E a Bíblia nos relata, irmãos, que então José foi vendido para o Egito. Só que antes disso tudo acontecer, José teve sonhos, irmãos. E no sonho que José teve, José, irmãos, disse a seus irmãos: olha, eu tive um sonho, nós estávamos colhendo trigo, e nós colhíamos os ramos, e o meu era um ramo maior do que de vocês, os de vocês eram menores, e vocês se prostravam. Imagina a raiva mais ainda dos seus irmãos. Para tudo isso ter acontecido, irmãos, os irmãos dele estavam muito raivosos. E José também teve um outro sonho, que o sol e a lua se dobravam diante dele, e as estrelas, que eram seus irmãos.
E Jacó, né? E sua mãe disse: olha, menino, você está sonhando demais. Só que a Bíblia nos relata que Jacó guardou no seu coração esse sonho. Então, a Bíblia nos relata então que José foi vendido para o Egito. E todos os irmãos conhecem a história, já leram a Bíblia, os irmãos sabem que chegou ali, né? José foi vendido para os israelitas e Potifar foi um dos que comprou José lá no Egito e ele foi morar na casa de Potifar. E todos sabem o processo que José passou, né? Para chegar, né? Aonde ele chegou, governador do Egito. Todos sabem e viram o processo que ele passou, que não foi fácil o processo que ele passou, mas muitos de nós, irmãos, nós queremos alcançar os propósitos de Deus sem passar pelo processo. E o processo muitas das vezes, irmãos, é doloroso. Às vezes, irmãos, nós perdemos coisas. Às vezes, irmãos, nós perdemos trabalho. Às vezes, irmãos, nós perdemos dinheiro. Às vezes, irmãos, nós perdemos muitas coisas para nós alcançarmos o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus, irmãos, ele é fiel, ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Então vai demorar, pode demorar, tudo bem, não tem problema, mas eu sei que o propósito de Deus ele é bom, o propósito de Deus ele é firme, e o propósito de Deus, irmãos, quando chegar na minha e na sua vida, nós vamos cantar o hino da vitória, porque nós sabemos, irmãos, que José, quando ele chegou no propósito de Deus, o que Deus queria para ele, nós sabemos que José, irmão, ele virou governador do Egito. Glória a Jesus. E tudo que José falou para os seus irmãos se cumpriu. Eu creio. O sonho que Deus deu para ele quando ele era menino, que agora ele já não é mais um menino. Porque quando ele entrou no Egito, diz-nos a Bíblia, né, que quando ali ele tinha 17 anos de idade. Mas nós não sabemos todo esse processo, né? Quantos anos, muitas das vezes José passou ali dentro daquele presídio, muitos maltrataram José, muitos pisotearam José, mas ele passou pelo processo. E o processo que eu e você está passando, muitas vezes nós não suportamos. Sabe por quê? Porque nós não estamos firmados em Jesus Cristo. Por tudo que José passou, irmãos, por tudo que José passou, foi vendido pelos seus irmãos, chegou no Egito, louvado seja Deus, foi maltratado, foi vendido como escravo, e tudo isso que ele passou, ele não negou a sua fé. Nós começamos a passar por um problema, por uma dificuldade, já começamos a negar a Cristo, pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito, por nossos, né? Muitas das vezes deixamos de ir na igreja, muitas das vezes queremos parar no meio do caminho, queremos parar de ir para a igreja. Por quê? Porque nós estamos passando pelo processo. E o processo muitas das vezes é doloroso, irmãos. O processo muitas das vezes, louvado seja o nome de Jesus, nós não queremos passar, mas queremos chegar no propósito. Nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos uma mulher chamada Ana, que ela, muitas das vezes, ela queria ter um filho. E a sua, né, vamos dizer, amiga da onça, ela tinha filhos com seu marido, Eucana. E quando, né, eu acredito essa mulher insultando Ana, dizendo: você é inútil, você não tem, né, capacidade de dar um filho para o nosso marido. Irmãos, olha o processo que Ana passava, irmãos, sendo humilhada, sendo maltratada, mas mesmo assim, ela estava diante de Jesus. Senhor, eu creio, um dia o meu propósito vai chegar, eu acredito, Senhor, o meu propósito vai vir, Senhor, eu creio, Senhor, o meu propósito vai chegar, eu sei que está demorando, eu estou passando por esse processo difícil, essa mulher, Senhor, estava louvado seja o nome de Jesus, me insultando, me maltratando, mas eu creio, Senhor, o meu propósito vai chegar na minha vida. Mas nós muitas das vezes não queremos passar pelo processo. Ajuda, meu Deus e meu Senhor, Nós muitas Pai, vezes, a irmãos, minha nós força temos de que minha pedir família, em Deus nome para de passar pelo Jesus. processo, para que eu venha alcançar o meu propósito. E o propósito de Deus é bom, irmãos. O propósito de Deus, irmãos, louvado o nome de Jesus Cristo,
é algo maravilhoso na minha e na sua vida. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não queremos passar, louvado o nome de Jesus, provas, dificuldades, problemas. Nós queremos viver mil maravilhas, irmão. Então você está vivendo um evangelho, louvado o nome de Jesus, diferente do que a Bíblia nos ensina. Espírito Santo. A Bíblia diz assim que Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Eu venci o mundo e você também vai vencer, porque Ele sabe que nós, com Jesus Cristo, com Deus, nós vamos vencer qualquer coisa. Aleluia, Deus. Mas o povo de Deus está esquecendo do propósito. O povo de Deus só olha para o processo e esquece o propósito. Porque o processo muitas das vezes é doloroso, irmãos. Ele traz lágrimas. O processo muitas das vezes traz enfermidade. Só que não é para a morte. Não é para você morrer. Esse processo que você está passando, meu irmão e minha irmã, não é para a sua morte. É para que Deus diga para você que Ele vai cumprir o propósito na tua vida. Só que nós temos que saber esperar. Nós temos que saber passar pelo processo, dando glória a Deus. Glória a Está Deus. dolorido, está doendo, mas dê glória a Deus. Glória, glória. Está difícil, você não consegue orar, você não consegue buscar, dê glória a Deus. Somente chore, somente diz: Deus, me ajuda. Aleluias. Senhor, me dá força. Senhor, me dá graça. Para que eu passe por esse processo, para que eu possa vivenciar o teu propósito. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes, louvado é o nome de Jesus Cristo, o diabo é sujo na minha e na sua vida. Louvado é o nome de Jesus. E muitas das vezes ele tenta parar a mim e parar você. Quantas das vezes, louvado é o nome de Jesus Cristo, nós não pensamos em ficar na nossa casa e não queremos nem saber de vir para a igreja? Quantas das vezes está doendo, às vezes no processo, nós não queremos ir para a igreja? Louvado é o nome de Jesus. Uma coisa que Deus é culpado de alguma coisa, uma coisa que Deus, louvado é o nome de Jesus, não merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E às vezes nós ficamos na nossa casa fazendo lá o quê? Louvado é o nome de Jesus Cristo. E esquecemos, louvado é o nome de Jesus, o nosso Deus, para trás. Deixamos Deus de lado. E muitas das vezes nós falamos: eu quero viver o propósito de Deus, mas não queremos passar pelo processo. E o processo, irmãos, às vezes é doloroso, é ardido. Esses tempos atrás, o meu sogro falou alguma coisa para mim. Eu não sei o que eu falei, eu não me lembro, mas o que eu falei para ele. Ele falou: você lembra que você tinha na sua casa 3 carros parados? E eu parei, fiquei quieto, me engoli o que ele me falou. Ele falou: então, talvez você esqueceu um pouco dos seus propósitos. E às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós estamos assim. E é verdade, irmão, é um processo. Deus é poderoso para me dar muito mais ainda, eu sei disso. Só que muitas das vezes, irmãos, o processo é doído, é desanimador. O processo, muitas das vezes, que nós passamos, louvado é o nome de Jesus Cristo, nós não queremos nem saber de vir para a igreja. Às vezes nós trabalhamos o dia todo, e aí o diabo chega na nossa cabeça, né, com seta. Você está cansado, fica em casa hoje. E talvez seja naquele dia que Deus vai te abençoar. Nós ficamos em casa. Muitas das vezes, louvado é o nome de Jesus Cristo, José, por ele ter passado por todo aquele processo, ele tinha mil e uma razão, irmão, para dizer: Deus, onde está o Senhor? O que eu fiz para meus irmãos, para meu pai, para minha família, para estar passando por tudo isso? Mas não. A Bíblia nos relata que José, aonde ele passou, ele deu testemunho. Aleluia. A Bíblia diz assim que tudo que José botava as mãos era próspero, prosperava. Por quê? Por todo o processo que ele passou, ele não murmurou. Aleluia, Deus. Mas sabe o que acontece comigo e com você quando passamos pelo processo? Começamos a murmurar, começamos a indagar a Deus, começamos a reclamar. Sabe que porque eu sempre costumo dizer lá na sede, que o culto ao Senhor não começa na igreja, começa de manhãzinho quando você coloca o pé no chão. Glória a
Jesus. Aleluia. Ali começa o seu culto a Deus. Glória a Deus. Você agradeceu a Deus hoje? Aleluia. Não precisa responder, não precisa responder. Responde para você mesmo. Você agradeceu a Deus hoje? Glória. Só de você ter levantado, você agradeceu a Deus hoje? Você falou assim para Deus hoje: bom dia, Espírito Santo. Senhor, seja comigo no meu dia hoje. Senhor, me conduza. Senhor, me abençoe no meu trabalho. Glória a Jesus. Ou você já levantou murmurando? É Deus. Já levantou indagando a Deus? Talvez você está desempregado. Começa a murmurar a Deus. Talvez você está precisando de alguma coisa e começa a indagar a Deus. Ô Senhor, por que isso? Ô Senhor, por que eu estou passando por isso? Ô Senhor, que prova! Você imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos para uma terra que talvez José nem sonhava em botar os pés. E ele foi vendido, irmãos, como escravo. Um menino que talvez tinha sonhos. Um jovem que talvez ele pensou, né, ali na sua terra, ali, ele ter filhos, ter família, construir família. E ele foi vendido como escravo. Olha o processo que José passou. Mas quando ele vivenciou o propósito, Deus exaltou José. Deus honrou José. Meu irmão, minha irmã, você está passando pelo processo dolorido? Glorifique a Deus. É difícil? Eu sei que é difícil, mas glorifique a Deus. Para quando você chegar no propósito, você saber que todo o processo que você passou foi para a glória do nome de Jesus. Foi para a glória do nome do nosso Deus que está no céu. Foi para a glória do nosso Mestre. Foi para a glória do nosso Rei. Foi para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o nome dele cresça e o meu e o seu diminua. Porque como diz João Batista, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do nosso Deus. Nós não somos dignos de nada. A nós um colar de vergonha, mas toda a honra e toda a glória é dada ao nome de Jesus. É dado ao nosso Deus, é dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você está passando por problema, você está passando por dificuldade, suporte o processo para que você viva o propósito. Não é fácil, irmãos, você viver o processo, eu sei disso. Mas louvado é o nome de Jesus, tudo acontece na vida do cristão, tudo acontece na vida do crente, é para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você perdeu, dê glória a Deus. Se você não está onde você queria, dê glória a Deus. Para que quando você chegar lá no propósito, você glorifique o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Mas sabe o que acontece conosco hoje em dia, irmão? Nós murmuramos demais, nós indagamos a Deus demais e esquecemos que Deus, louvado é o nome de Jesus Cristo, Ele é santo. Deus, louvado é o nome de Jesus Cristo, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus criador, Ele é um Deus que Ele merece toda a honra e toda a glória. Se você está sofrendo, glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o processo que o apóstolo Paulo passou, igreja. Olha o processo que o apóstolo Paulo passou. Foi morto pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Mas nem assim ele deixou de negar, ele negou a Jesus. E sabe como nós negamos a Jesus, igreja? Pelo nosso gesto, pelas nossas ações, nós negamos a Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas perguntam para nós: você é cristão? Às vezes nós até gaguejamos de falar que nós somos cristãos. Se alguém perguntar alguma coisa para você, irmã e irmão, não importa onde você esteja, exalte o nome de Jesus. Diga pela misericórdia e bondade de Deus: eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, aleluia a Deus. Como nós estamos, irmãos, vivendo, como nós estamos passando nos lugares, será que as pessoas olhem para nós, no nosso trabalho, aonde quer que esteja, louvado é o nome de Jesus Cristo, será que o povo olha para
Esse é crente. Ou nós estamos dando mau testemunho no nosso trabalho, ou nós estamos dando mau testemunho por onde quer que nós passamos. Verdade, Deus. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes, louvado é o nome de Jesus, nós passamos por dificuldades, problemas. Não é porque Deus tem permitido, caçamos com a nossa própria mão. Sim, Deus, aleluia. Caçamos com a nossa própria mão. Glória. E aí, irmão, nós temos que suportar ainda mais o processo, porque não foi um processo que Deus permitiu você passar, você caçou. Nós caçamos. Então nós temos que saber passar por ele e pedir: Deus, me ajuda, me dê graça para que eu possa passar por esse problema. Que os irmãos, alguns sabem que eu faço barracão, eu faço estrutura. Então, não é trabalho de 5 mil, de 10 mil, é trabalho caro, irmãos. E eu passei pelo processo, estou passando por esse processo. Que sumiu os trabalhos, irmãos. Sumiu, os trabalhos sumiu. Barracões que antigamente eu fazia 20, 30 mil. Sumiu. Por causa disso eu vou murmurar, irmãos. Por causa disso eu vou xingar a Deus, vou indagar a Deus. Eu tenho que glorificar o nome de Jesus e dizer: Deus, envia o socorro. Senhor, entra com a tua providência. Senhor, faz alguma coisa. E Deus, irmãos, é tão fiel que nunca nos deixou faltar o pão na nossa casa. Aleluia, Deus. Porque eu sempre, em minhas orações, eu sempre falo com o Senhor, eu falo: Deus, eu não quero ser rico. Porque se muitas das vezes eu for rico, irmão, muitas das vezes nós formos ricos, irmãos, vamos esquecer do Senhor. Só que eu também não quero ser pobre demais, Senhor, para que eu possa levar a mão em alguma coisa. Me dê condições, Senhor. E o Senhor tem me dado condições. Glória, glórias. De não faltar o alimento na minha casa, de não deixar faltar nada para os meus filhos. Graças a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos, louvado é o nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai nos abrir uma porta gigante. E às vezes o Senhor não vai abrir uma porta gigante. O Senhor vai fazer na sua vida você não passar necessidade. E é isso que muitas vezes muitos não entendem o propósito de Deus. Porque muitos estão desanimando da igreja, irmãos, dentro da casa do Senhor. Por que muitos estão desanimando? Porque não estão suportando o processo e quer vivenciar o propósito. Minha esposa comenta algumas coisas comigo, e às vezes, irmãos, nós como seres humanos ficamos indignados. Porque que tal pessoa aceitou isso então? Porque se você não tem condições de fazer alguma coisa, não aceite. Não casse mais problema com as suas próprias mãos. Somente põe as mãos naquilo que você consegue fazer. Exemplo, eu faço barracão. Eu não vou pegar um prédio, irmãos, de 5.000 hectares aí de terra para fazer um monte de barracão, sendo que eu não tenho funcionário, não tenho quem fazer. Então Deus pode me dar isso, me dar condições de arrumar bastante funcionário? Deus pode, claro que pode. Só que Deus vai fazer as coisas certas na minha vida. Deus vai fazer as coisas na sua vida, minha irmã e meu irmão, certo, correto, para que você saiba que Ele vai fazer. Eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós estamos querendo fazer grandes coisas, irmãos, e nós não estamos nem sendo fiéis uns pouquinho. E Deus muitas das vezes, irmãos, quer que você suporte o processo, para que o nosso propósito, quando chegar na minha e na sua vida, nós glorificamos o nome dEle, irmãos. Glória a Deus. Quantas das pessoas, louvado é o nome de Jesus Cristo, já não está mais em nosso meio? Sabe por quê? Porque não suportou o processo. Achou que era difícil demais. Quantas pessoas que estavam no nosso meio, muitos deles estão desviados. Muitos já não estão dentro da casa de Deus mais. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes não estava firmado em Cristo. Problemas vai existir dentro da igreja ou fora da igreja. Dificuldade vai existir dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, irmão, tem Cristo para te ajudar a fortalecer você passar por esse problema.
Aleluia. Fora da igreja, o diabo vai te bombardear muitas das vezes para você roubar, para você matar, para você traficar, para você fazer muitas coisas erradas. Está passando por problemas, glorifique a Deus. Aleluia, Deus. Está passando por provas, glorifique a Deus. Aleluia, Deus. Se é você que caçou essa prova, glorifique a Deus. E pede ajuda para que Deus te ajude a passar por esse processo. Quer chegar no propósito? Passe pelo processo. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas glorifique e exalte ao Senhor, irmãos. Porque muitas das vezes, louvado seja o nome de Jesus, nós olhamos dentro da casa do Senhor, louvado seja Deus, o irmão ou a irmã que estava do nosso lado já não está mais. Sabe por quê, irmão? Deixou o mundo levar ela. E nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada para nos oferecer. Sabe por que nós passamos por prova, por dificuldade, por problema dessa vida? Quando nós não caçamos com as nossas mãos? Porque este mundo não nos pertence. Tem um outro lugar preparado para mim, para você, que é os céus. Glória a Por Deus. isso que o mundo, muitas Aleluia. vezes, louvado o nome de Jesus, tenta tirar eu e você dentro da casa do Senhor, para que nós perdemos o foco de ir morar no céu. O nosso foco, igreja, é o céu. Aleluia. O nosso foco, igreja, não é essa terra. O nosso foco é o céu. É por isso que o diabo, ele luta contra a minha vida e contra a tua vida, porque ele quer que você nós percamos o foco do propósito. Verdade. E o nosso propósito é morar no céu. Aleluia, Deus. Eu creio. O nosso propósito é estar no céu. Eu creio, Deus. Aleluia. Porque José, por mais que ele foi vendido para o Egito, por mais que ele foi vendido como escravo, por mais que José passou pelo presídio, que ele não tinha nada a ver com isso, mas ele passou glorificando e exaltando o nome de Jesus. E a Bíblia nos relata que até no presídio José era abençoado, irmãos. Ô irmãos, aonde você já se viu falar na história que o próprio carcereiro, irmã de Lourdes, toma aqui a chave, toma conta aí. José, irmãos, era abençoado em tudo. E por que muitas das vezes nós não somos, irmãos? Servimos o mesmo Deus, estamos na presença do mesmo Deus. Eu falo com o René hoje, que eu estou querendo começar um propósito no monte lá do Floresta. E eu disse para ele, pastor René, às vezes nós estamos desviados dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque o que nós fazíamos antes, eu estava dizendo para ele, vou falar de mim, irmãos. O que eu fazia antes, né? Como eu agia antes. Às vezes eu estou dentro da igreja e eu falo, Deus, me ajude a voltar ao que eu era antes. Em nome de Jesus, oh Deus, ajuda. Porque às vezes, irmãos, as coisas dessa vida têm sufocado as coisas de Deus na minha e na sua vida. Nós nos encarregamos de muitas coisas dessa vida e esquecemos de Deus. Esquecemos dos propósitos do Senhor. E aí começamos a passar por lutas, por problemas. Deus é culpado. Não. Deus não é culpado de nada. Você que é culpado. Você deixou de orar. Você deixou de buscar a Deus. Você deixou de estar na casa do Senhor. Você deixou de estar no propósito. O processo que você está passando não é para a sua morte, é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então suporte o processo para você viver o propósito. Suporte o processo como José suportou, como Ana suportou, como muitos homens da Bíblia, Moisés suportou, Davi suportou, Daniel suportou. Tudo o que eles passaram, será que foi para que o nome do Senhor não fosse glorificado? Tem coisa na minha e na sua vida, irmã e irmão, está acontecendo, é para que o nome do Senhor seja glorificado, mas nós não estamos entendendo. Glória, glória, glória. E começamos a murmurar, e começamos a indagar a Deus. É Deus. Em vez de ficarmos firmes dentro da igreja, ajudarmos o círculo de oração, ajudarmos o grupo dos homens, o grupo do círculo de oração, o grupo da mocidade, às vezes é para nós ajudarmos, sabe o que fazemos? Só murmuramos.
só indagamos, só apontamos e esquecemos de nos colocar no lugar. Porque assim eu sempre costumo dizer, quando nós apontamos para alguém, tem 3 que está apontando para você, saiba Glória a disso. Jesus. Antes de apontarmos alguém, antes de falarmos alguma coisa de alguém, vivamos para ver o que essa pessoa está Glória a passando. Deus. Procuramos saber o que essa pessoa está passando antes de falar alguma coisa. Porque às vezes nós vamos descarregando o caminhão, né, irmãos? Nós não sabemos o que a pessoa está passando. Sim, Deus, aleluia, santo. Nós não procuramos entender por que a pessoa aconteceu isso, por que daquilo. Mas nós vamos Eu creio, Deus, Senhor Deus, Pai, que nada ficou oculto, Deus Santo. Oi, irmão, tá tudo bem? Como é que tá com você, minha irmã? Senhor, meu Deus. Nossa, você fez falta. Creio, Pai. Aí a pessoa vai se abrir com você. Mas não, mano, tive mais na igreja, o que está acontecendo? Está desviado? Não é assim que nós somos? Nós somos assim, irmão, infelizmente. Subida. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. Você imagina se Jesus ia chegar em Maria Madalena, vamos dizer assim, nossa, ela está na minha casa. Né? Quando ela ali, né, foi pega em adultério. Você imagina, irmão, Jesus dizendo, você está na minha casa, você está passando por isso. Jesus fez isso? Jesus não fez isso, irmãos. E nós somos assim, infelizmente. Muitas igrejas hoje estão vazias, porque em vez de nós orarmos e buscar, né, discernimento ao Senhor, para nós falarmos com as pessoas, para falarmos com as vidas, nós vamos. Nós que estamos em linha de frente, às vezes, na igreja, irmão, nós acompanhamos as pessoas. Nós sabemos o que está acontecendo, pessoas de fora não. Nossa, você viu fulano? Mano, quantos já escutei isso, irmãos? Pô, você viu fulano? Fulano não vem mais para a igreja. Irmão, você não sabe o que a pessoa está passando. Procura saber primeiro. Para depois você falar. Verdade. Aí você deixa a pessoa sem graça. Verdade, né? Teve um irmão que me procurou. E eu gosto muito desse irmão. E eu abracei ele. Ele está tudo bem, irmão? Como é que você está? Né? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou, não, irmão, não conhece, não sabe, grupo espiritual, a gente está passando pelo processo. Eu falei, vamos orar, vamos buscar Deus junto, né? Para Deus te fortalecer, para Deus te dar graça. Aí ele falou para mim, meu irmão, que o irmão já chegou nele. O irmão já chegou nele intimando ele, porque ele não estava indo para a igreja. E às vezes nós somos assim, irmãos. O ser humano é assim. Nós temos que o quê, irmãos? Buscar discernimento diante de Deus, irmão, para falar com as pessoas também. Porque às vezes nós, em vez de nós ajudarmos uma pessoa, nós acabamos de matar ainda mais. Então devemos buscar discernimento. Porque a pessoa está num processo dolorido às vezes. Está passando por um processo terrível. E às vezes ela está suportando o processo. Aí Deus envia você para ajudar ela. Mas nós, em vez de ajudar, afundamos mais ainda o barco. E às vezes, irmãos, louvado o nome de Jesus Cristo, o nosso propósito ainda não chegou. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós não estamos sabendo passar por ele. Está doendo, irmãos? Glorifique a Deus. Chore. Eu vou dizer para os irmãos, tem coisas que nem sua mãe, nem seu pai, nem seu esposo, nem sua esposa sabe. Quem sabe é você, Deus e o diabo. Se você contar para o teu esposo, ou contar para o teu esposo, talvez eles não vão entender. E aí, irmão, é você e Deus. É você e Deus falar, Deus, me ajuda. Senhor, me dá força. Porque talvez você vai contar para a sua esposa que você está passando por um problema espiritual, né? Por uma luta espiritual, talvez ela não vai saber te ajudar. Então tem coisas que, ó, fica quieto. Conte para Deus. Fala com Deus. Aleluia. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te ajudar a passar por esse processo para que você alcance o propósito. Eu creio, poderoso Deus e amado Senhor Jesus. Está difícil. Chore, irmão. Chore. Fica num lugar, entra num lugar sozinho, vai chorar.
Vai buscar a Deus. Na tua simplicidade, no teu jeito. Olha a Deus, busca a Deus do teu jeito. Deus vai te entender. Glória a Jesus. Mas saiba passar pelo processo para que você chegue no propósito. E o propósito de Deus para mim, para você, minha irmã e meu irmão, nessa noite é grande. É grande. Porque se eu fosse perguntar aqui, quem está passando pelo processo? Todo mundo ia fazer assim, ó. Aleluia, Deus. Todo mundo passa pelo processo, irmãos. Mas nós temos que saber passar pelo processo para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, irmãos? Amém. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmão, sobre processo e propósito. Ó Deus. Eu não sei quem está precisando aqui, né, disso, mas o Senhor, Ele sabe. Sim. Suporte o processo, meu irmão. Suporte o processo, minha irmã, para que você viva o propósito. Aleluia. Não queira só viver o propósito sem passar pelo processo. Não existe isso. Você já viu o sol brilhar, né, depois de uma tempestade? Você já viu? Quem já viu isso? Coisa bonita, irmão, maravilhosa. Às vezes vem aquela tempestade, irmão, você fala, nossa, vai acabar o mundo. Mas dali a pouco o sol começa a brilhar, irmãos. Aleluia. É assim na nossa vida também. Glória. Vem aquela tempestade, irmãos, parece que nós vamos suportar, irmãos. Vem aquela luta, aquela dificuldade que parece que o barco vai tombar. Mas aí depois vem a alegria, irmãos, vem a abundância. Aleluia, Deus. Aí depois vem a felicidade. Agradeço, aleluia. Por quê, irmão? Porque Deus sabe o que você está passando, meu irmão, minha irmã. Deus conhece, Deus te Obrigada, entende. Pai, pelo teu sustento, aleluia. Deus sustenta você, meu irmão. Agradeço, Deus sustenta você, minha Jesus, irmã. aleluia. Suporte o processo para você glória viver o a Deus, propósito. aleluia. Ei, o diabo talvez está dizendo para você, você não vai conseguir, você não vai adiante. Mas Deus trouxe aqui nesta noite para dizer para você que esse propósito está doendo, mas Ele está contigo nesse processo, para que você vai viver o propósito dEle. Deus. Você vai viver o propósito de Deus, mas suporte o processo. Oh, aleluia, Deus Santo. Em nome de Jesus. Oh, glória. Porque Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Ai, aleluia. Não se desanime. Aleluia. Não faça como muitos falham no meio do caminho. Não faça isso. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e deixa, irmão. Porque quantos de nós estamos colocando a mão no arado e aí as coisas começam a ficar doloridas, irmã? Renata. E às vezes nós queremos voltar para trás. Talvez é uma milha, você já deu 500. Você está no meio. Continue. Não pare não. Continue. Para mim encerrar aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você ache que o teu processo é difícil. Eu vi um vídeo essa semana. Eu acredito que alguns de vocês já até viram. De um menino. Se eu não me engano, ele é boliviano, aquele menino. Ele estava com uma placa na rua. E na placa dizia assim: ajude-me a fazer uma serenata para minha mãe. Quem já viu esse vídeo? Ajude eu fazer uma serenata para minha mãe. Ele vendia flores para tentar juntar o dinheiro para juntar aquelas bandas de orquestra que faz serenata, aquele monte de coisa assim, para fazer com a mãe dele. E aí passando um moço, parou o carro e leu aquela mensagem e disse: olha, nós vamos fazer serenata para sua mãe. Diga para o seu irmão assim, para a tua irmã: o teu processo está difícil, meu irmão? O teu processo está difícil, meu irmão. Mas tem gente que o processo é pior ainda. Tem gente que o processo é pior ainda. E aí aquele homem foi até o menino com a banda, tudo, né? E aquele menino começou a levar a banda. E quando pensam que não, aquele menino chegou dentro do cemitério. Ai, meu Deus. A mãe dele tinha falecido e a mãe dele queria uma serenata. Você imagina, irmãos? Deus. A dor, o sofrimento. Forte. Aqueles homens da banda não sabiam nem o que fazer, irmão. Se chorava, o que fazia? O teu processo está difícil? Tem pessoas que é muito mais ainda.
Se coloca de pé, em nome Glória de Jesus. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem prazer em abençoar a minha vida e a tua vida. O Senhor tem prazer em nos ajudar. O Senhor tem prazer em nos fortalecer. O Senhor tem prazer, irmãos, em abençoar a tua vida e a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, não desanime no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Suporte o processo para que você viva o propósito de Deus, irmão e irmã. Em nome de Jesus, pegue na mão da sua irmã, pegue na mão do seu irmão e vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Ele, Deus, nos ajude a suportar o processo para que eu possa viver o propósito do Senhor na minha vida, Senhor. Eu sei que está difícil, eu sei que está dolorido, Senhor. Talvez às vezes eu me sinto sozinho, mas, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá graça. E o Senhor, Ele vai te ajudar, meu irmão e minha irmã. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar graça. Não pare no meio do caminho, não volte para trás, não, porque, irmão, louvado é o nome de Jesus. Está difícil aqui na casa do Senhor, lá fora está pior ainda, lá fora está pior ainda. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está voltando, Ele vai buscar a igreja dele. Então, meu irmão e minha irmã, segure nas mãos do Senhor e peça força a Ele, Ele vai te dar, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor, comece a orar a Deus, comece a orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus que está nos céus, mais uma vez, Senhor, eu te louvo por essa rica oportunidade que o Senhor me deu, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que o Senhor colocou na minha vida, Senhor, eu estou dizendo para a tua igreja. Então, Senhor, nessa hora, neste momento, Espírito Santo da verdade, estenda as tuas mãos sobre a minha irmã, sobre o meu irmão. Talvez está passando pelo processo dolorido, Senhor, talvez está passando pelo processo difícil, mas maior é o Senhor, ó Deus, maior é o Senhor, ó Pai. Então, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estenda as tuas mãos, Senhor, como o Senhor foi com José, Senhor, seja também com o meu irmão, seja também com a minha irmã, seja também comigo, Senhor, seja com a minha esposa, seja com meus filhos, seja com a minha família, Senhor. Estenda as tuas mãos, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, para que o teu povo saiba, ó Deus, viver o processo, para que cheguem lá no propósito, meu Deus e meu Pai, com o nome do Senhor sendo glorificado. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja e abençoa o teu povo, no nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo.